Tá. Queridos irmãos, saudações a todos. Que a paz de Jesus nos envolva nesse momento e convidamos a todos, então, para a nossa irradiação. Queridos irmãos, sentindo a energia salutar provinda do alto, vamos nos conectar em pensamento ao nosso amado Mestre, rogando a Ele para que sua luz nos envolva em energias fortalecedoras ao nosso ser, a fim de que prossigamos enfrentando os desafios da caminhada com fé e esperança. Que os nossos familiares e amigos também sejam envolvidos por fluidos salutares. Aos nossos irmãos moradores das ruas, que sempre encontrem alguém a lhes estenderem a mão num gesto de amor, dando-lhes um pouco do amparo de que necessitam. Aos irmãos que se encontram adoentados, que recebam passes dos irmãos benfeitores, para assim restabelecerem a saúde. Aos profissionais da saúde, que sejam abençoados e possam seguir auxiliando com amor e dedicação os irmãos enfermos. Mentalizemos as casas psiquiátricas, que os bons espíritos protejam as pessoas para que elas possam serenar suas mentes e corações. Rogamos pelos irmãos que se encontram nas penitenciárias, cadeias ou casas de menores infratores. Sabemos que eles erraram, mas pedimos a Jesus para que se arrependam e encontrem o caminho da regeneração. Aos governantes e empresários, que os espíritos superiores os envolvam em bons fluidos, proporcionando-lhes uma mente tranquila para tomarem decisões benéficas em favor da dignidade, do respeito mútuo e principalmente de amor ao próximo. Vamos pedir pelos nossos desafetos para que saibamos seguir a lição do perdão que Cristo nos ensinou, esquecendo as ofensas, desejando-lhes ternura, pagando o mal com o bem. Rogamos também pela nossa terra-mãe, que haja mais paz, entendimento e solidariedade. Mestre, dirigi para o bem o pensamento dos nossos irmãos obsediados, desviando-os da influência dos que tentam desencaminhá-los e ajudai-os na elevação moral. Que os nossos irmãos obsessores recebam a vossa misericórdia e consigam perceber o falso caminho em que estão empreendidos. Despertai o Senhor para o amor, a fim de consigam semear a paz em seus corações. Mestre amado, que todos os irmãos recentemente desencarnados tenham um despertar sereno e aceitem a nova morada, a fim de continuarem a sua evolução. Aos nossos irmãos suicidas, eles violaram a vossa lei, abreviando voluntariamente seus dias. Mas sabemos que a vossa misericórdia, Pai, é infinita. Dignai-vos estendê-la, inspirando-lhes o arrependimento e que consiga abrandar a amargura dos sofrimentos. Fazei também com que brote no âmago de cada um a esperança de um mundo melhor. Aos irmãozinhos destinados à reencarnação, que sejam acolhidos com muito amor por suas famílias. Vamos pedir agora pela magnetização de nossas águas, que elas possam nos beneficiar, proporcionando-nos o revigoramento da nossa saúde física e psíquica. Que sejamos merecedores daquilo que pedimos através dessa prece e agradecemos também pelas bênçãos recebidas em nossas vidas, as quais nem sempre percebemos. Que assim seja. Saudações, irmãos. Estamos aqui para mais uma exposição da nossa Casa Espírita Fraternidade, hoje com o tema A Parábola do Semeador. Na história da humanidade, nós constatamos que as grandes lições sempre foram apresentadas de forma poética,
fábulas, contos simples, parábolas. Nelas, a verdade moral aparece escondida, mas com um significado profundo e sobrevive ao tempo. A linguagem simbólica ainda hoje é um recurso eficaz para transmitir os conhecimentos morais. Jesus falava por parábolas, pois ele sabia que elas acompanhariam os povos através dos tempos. Claro que nós não podemos negar que houve evolução na humanidade. Evoluímos, crescemos. A tecnologia hoje marca a nossa caminhada. As máquinas cada vez se tornam mais aprimoradas, nos permitindo viver este momento atual. Continuaremos evoluindo. Passarão os milênios. A humanidade se adiantará ainda mais. Mas as parábolas de Jesus sempre terão ensinamentos morais a darem a nós, aos homens. Agora nos questionamos, nós conhecemos as parábolas de Jesus? Ou nós conhecemos Jesus? E se ele chegasse hoje, na nossa frente, com todos os ensinamentos que trouxe no passado, qual seria a nossa reação? E ainda, mais um questionamento. Se alguém perguntar, você é cristão? Saberemos responder? Lógico que nós saberemos. Somos inteligentes. O Livro dos Espíritos, na questão 76, nos diz que nós somos os seres inteligentes da criação. Mas se nos perguntarem por que você é cristão, precisamos pensar. Somos racionais, inteligentes. Por que nós somos cristãos? Precisamos conhecer o Cristo. Jesus pregou o amor. Hoje, muitos repetem os ensinamentos que ele deixou. Pregam o amor. Mas esse amor, ele não sai do íntimo da criatura. Nós somos inteligentes, mas precisamos aprender a sentir o Cristo. Aceitar o seu poder, reconfortar-se com os benefícios da crença, só isso não basta. Quando Jesus passou pela terra, a paisagem humana ela era assinalada pela ignorância. Reinava a miséria econômica e a miséria moral. Uma calmaria pareceu surgir durante o período inicial em que ele veio. A sua seria a mais extraordinária e única vida antes e depois surgida na Terra. Nenhuma outra igual. Ele iniciou o seu trabalho de libertação de consciências, que foi para isso que ele veio, libertar consciências, numa festa de casamento. E concluiu em outra festa, num sacrifício incomum. As suas parábolas, ricas de lições insuperáveis, deixaram as mais belas informações a respeito da ética e do comportamento humano. Atualmente, nós percebemos que elas servem de processo psicoterapêutico para libertar as criaturas dos seus conflitos emocionais, que são inúmeros. Jesus sempre esteve a ensinar e, acima de tudo, a viver os seus ensinamentos. E permanece, até hoje, como o mais extraordinário ser que o mundo já conheceu. E está na condição de incomparável modelo para a humanidade. Ele, após semear as suas verdades divinas, retornou às dimensões da espiritualidade. Mas as sementes de amor que colocou no coração fértil dos seus discípulos fecundaram e conseguiram produzir milhares de outras tantas que se multiplicaram ao infinito na sucessão dos tempos.
transformando o seu evangelho em bússola a nos guiar. E é no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, que nós vamos encontrar a citação da parábola do semeador. Agora nós vamos dedicar a nossa atenção a ela. Vamos ler os trechos e depois nós vamos trabalhando o que Jesus quis nos dizer. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso ele subiu num barco onde se sentou, todo o povo estando na margem, e lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira. Aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte das sementes caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido, e em seguida a queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra, e deu frutos, alguns grãos renderam 100 por 1, outros 70 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Então, logo no início nós temos: e se reuniu ao seu redor uma grande multidão do povo. O Mestre Jesus, ele aceitava plenamente as diversidades humanas. Não fez escolhas, não apontou dizendo quem podia escutar os seus ensinamentos. Consciente do poder de que ele se achava investido, não menospreza a autoridade política que deve reger as necessidades do povo e ensina seu evangelho a todos. Ainda ensina que se deve dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ao mundo o que é do mundo e a Deus o que é de Deus. Aquele que semeia saiu a semear. Esta parábola mostra a maneira que cada pessoa recebe os ensinos do Evangelho de Jesus. A maioria do povo e os sacerdotes viam os atos de Jesus e ouviam as suas palavras e se conservavam indiferentes. As ações e as palavras de Jesus não os convenciam, eram orgulhosos. Se observarmos alguma semelhança com os nossos dias atuais, né? Dos que têm contato com o Evangelho hoje, há aqueles que aceitam os ensinamentos divinos com facilidade e há os que não aceitam. Por isso Jesus nos diz que ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir. A necessidade de sermos letrados? Não há para compreender as leis divinas. O saber observá-las depende de tempo. Através das sucessivas reencarnações, nós nos aperfeiçoamos. Vamos adquirindo esclarecimentos espirituais através das experiências da caminhada. O espírito, ele luta para encontrar a perfeição, mesmo que relativa. E nós precisamos da vida material para desenvolver o nosso Deus interior. Através da vida material, nós vamos vivendo experiências que nos levam a valores cada vez mais nobres. E assim nós vamos subindo os degraus do desenvolvimento moral e espiritual. Em cada encarnação, passamos por experiências que nos aguçam a inteligência e despertam os nossos sentimentos. Até que um dia chegaremos a estar preparados para compreender as leis divinas e também para respeitá-las e aplicá-las integralmente nas nossas vidas. É um processo de longo alcance e nessa caminhada, muitas vezes, elegemos o prazer ao invés do dever. E assim,
geramos conflitos e vícios dos quais terminamos ficando dependentes. Nas nossas jornadas passadas, possivelmente já encontramos Jesus, mas não lhe fomos fiel. Optamos por um mundo em vez de segui-los. Para transformar os nossos instintos em sentimentos, é preciso investir em sacrifícios e abnegação. Jesus compreendeu essa dificuldade relativa ao estágio de desenvolvimento de cada um. Cada pessoa compreende os seus ensinamentos de acordo com o seu grau de adiantamento e a sua evolução moral. E a vida, ela não é somente o presente, nós somos espíritos eternos. A abertura de consciência acontece somente no momento que nós estamos preparados, para nos desprendermos da forma. Quem não quebra um nós, só vê a casca. Mas para quebrar a casquinha é preciso senso e noção, que precisam de algum tempinho para se desenvolverem. Quem pegou um nós e nunca viu como quebra, demora um pouquinho para pegar o jeito. E nossas mentes imediatistas, elas não têm condições de compreender as sutilezas dos ensinamentos morais, dos ensinamentos do Evangelho do Cristo. São esses nossos interesses imediatistas que falam mais alto e matam qualquer semente boa. Vamos encontrar aquelas pessoas que defendem a ideia de tratar-se de ingenuidade praticar o que Jesus nos trouxe. Dirão que esse amor não existe num mundo de perversidade igual ao nosso e que nós devemos estar armados para os perigos do momento. Jesus sabia das circunstâncias difíceis que passam as criaturas e assim mesmo estabeleceu o amor como arma invencível contra o mal e a favor dos maus. Por que contra o mal e a favor dos maus? O amor é penetrante, ele altera o comportamento de quem exterioriza e de quem recebe. Não há como negar Jesus. Suas lições estão claras diante dos relacionamentos humanos. Só o amor ensinado por ele consegue transformar moralmente o que a razão não consegue modificar. Aquele que busca a plenitude com Deus sente a sua realidade, sente que é tudo muito diferente. E através do esforço ele vai se libertando, a sua consciência vai se libertando. E ele deixa de sentir prazeres nos jogos dos sentidos e nas ilusões. Jesus, em todo o seu ministério, representou um homem são, transitando num mundo doente e trabalhando para a cura deste mundo. Então, que tenhamos a certeza que na vida não existem antecipação nem adiantamentos, somente o tempo propício de cada um. A humanidade constantemente recebe ideias de progresso, de desenvolvimento, mas cada um absorve de acordo com as suas possibilidades. Cada um tem o seu tempo próprio nas estradas da vida. E não é nos permitido violentar ninguém na sua maneira de entender, comparando uma pessoa com a outra ou forçando a criatura com a nossa impaciência para que cresçam, que evoluam como nós achamos que deveria ser. Jesus lançou a parábola do semeador para nos mostrar que o melhor apoio que nós podemos prestar aos nossos companheiros do caminho é simplesmente esperar em silêncio e com paciência, respeitando as possibilidades e as limitações de cada um. Ele compreendeu as imensas diferenças evolutivas dos homens, explicou a categoria espiritual de cada um, comparando as pessoas a diversos terrenos nas quais as sementes da vida foram semeadas. A semente é a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus,
chega até as pessoas conforme a boa ou a má vontade que aceitam os ensinamentos. A maneira como procedem após ouvir podem ser classificados como a beira do caminho, pedregal, espinheiro ou terra boa. As que caem ao longo do caminho são aquelas pessoas que ainda estão com a mentalidade bloqueada, restringida, que recusam toda e qualquer possibilidade de conhecimento, que conteste o comportamento que elas adotaram nas suas vidas. Não aceitam qualquer forma que venha a modificar ou interferir o horizonte que trataram para suas existências. As que caem nos lugares pedregosos, essas são aquelas pessoas que, quando chegam às provas, não suportam, aceitam com alegria o Evangelho de Jesus, mas não encontram forças suficientes dentro de si para vencerem o comodismo, os vícios, os maus desejos. Têm convicções flutuantes. Até começam a reforma dos hábitos, mas chegam às dificuldades e já desistem. Nossas bases psicológicas originam nas experiências do ontem. E nós podemos dizer que nossas raízes do passado não nos dão sustentação para seguir em frente na busca dessa iluminação interior. São bloqueios que nós possuímos, tanto intelectual quanto emocional. E muitos carregam esses bloqueios e não desejam as verdades divinas, negam determinadas informações, porque dói nas suas emoções, mas aceitam outras com muita tranquilidade. E ainda existem aqueles que usam a sua inteligência para defender as próprias ideias dentro dos seus interesses. Um mecanismo interno opera de forma que a pessoa só consegue assimilar o que pode digerir daquela informação que chega. Sabe aquela expressão, parece que entra num ouvido e sai pelo outro? É mais ou menos isso. Perceber a realidade das coisas depende do potencial evolutivo de cada um. Impor às pessoas que sejam sensíveis, além de desrespeito à individualidade, é destrutivo para qualquer tipo de relacionamento. Agora, os espinheiros. Né? As ideias que os espinheiros abafaram. O que são esses espinheiros? São as ideias sociais que trancam a mentalidade do ser humano. Aquelas pessoas que não pensam por si mesmo, se deixam cair nos domínios das normas, das regras do meio em que vivem. Estão presos às coisas materiais que consideram mais importantes. Ficam restritas pelas ideias do grupo. Passam a viver uma frustração constante, mas por comodismo e até por desfrutar de um prazer momentâneo, se submetem. Encontramos aí aqueles que estão aprisionados aos padrões da moda, padrões de beleza, e por aí segue. Os últimos, os da boa terra, são os que abraçam o ideal cristão e se esforçam por praticá-lo. Somos criaturas em aprendizado. Vamos fracassar algumas vezes, ou muitas vezes. Porém, Jesus nos disse, cada um produzirá de acordo com o seu adiantamento espiritual. Alguns mais, outros menos. Mas todos podemos produzir. Do sim a Deus depende a nossa felicidade. Ninguém pode ser feliz por nós. Ninguém pode sofrer por nós. Ninguém pode receber as boas sementes por nós. Somos nós que construímos o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Depende de cada um de nós praticar as lições recebidas nas experiências pessoais de cada dia. Sabedores de que nada se realiza aos saltos. E na lei divina não existem privilégios.
Precisamos saber perseverar sempre, com esforço constante, para que assim cheguemos ao autoaperfeiçoamento. Então, irmãos, a mensagem é devagar e sempre. Queridos irmãos, elevemos nossos pensamentos a Deus, agradecendo por essa oportunidade de assistirmos mais uma exposição e aprendermos um pouco mais sobre os seus ensinamentos. Pai, abençoai-nos com tua luz, fortalecei-nos a cada dia para continuarmos nossa caminhada evolutiva. Amparai e protegei-nos e também os nossos familiares e amigos. Espargi tua luz sobre o nosso planeta Terra, dissipando as sombras que ainda existem, e que o amor faça morada no coração de seus habitantes. Dai-nos a força para superarmos as adversidades surgidas em nossa labuta e que nunca percamos a fé e a esperança. Que assim seja.